Amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 2, versículo número 41. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 41. Amém? Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Ao regressarem, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o souberam seus pais. Pensando, porém, que estivesse em sua companhia, foram caminhando um dia. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Passados 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos ouviam, admiravam-se de sua inteligência e respostas. Quando viram, maravilharam-se, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizestes assim para conosco? Teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Respondeu-lhes ele: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. Então desceu com eles para Nazaré, e lhes era sujeito, mas sua mãe guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, graça para com Deus e os homens. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos nesta hora, bendizemos o teu nome, Senhor, e clamamos ao Espírito Santo, a tua direção e palavra e vida e compreensão, ó Deus, as nossas, meu Deus, capacidade de raciocínio, nosso intelecto, que o Senhor venha trazer a palavra, ó Espírito Santo, ao nosso espírito, para que possamos compreender a tua vontade, porque a tua palavra é o que nos aproxima de ti e nos dá noção, entendimento para levarmos uma vida santa, correta, que te agrada, e assim, meu Deus querido, estarmos próximo do Senhor, para assim te agradarmos, e o Senhor também se agradar de nós. Pai, nós quebramos toda barreira, destruímos, Senhor, toda obra contrária, e pedimos: Deus, entra em nossa vida, e trabalha, Senhor, em nosso espírito, a fim de que venhamos ser homens e mulheres que te agradam em tudo, e que em tempo algum e jamais possamos lhe esquecer, ó Pai, mas sempre possamos estar lembrando, vivendo, andando e estando com o Senhor, para a tua glória. Assim nós oramos, Senhor, e agradecemos por tudo, em o nome de Jesus, amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, nós temos um quadro e uma circunstância que nos dá a total capacidade de afirmar algo que chega a ser até absurdo. Podemos nos esquecer de Jesus? Sim ou não? Sim. Por pior que possa parecer, nós podemos nos esquecer de Jesus. Podemos. Está provado. Olhe bem a sua Bíblia. Olhe o que você leu. Veja bem que quem esqueceu de Jesus não foi qualquer pessoa. Não foi um conhecido, não foi alguém que professou a sua fé, alguém que recebeu uma cura, não. Quem se esqueceu de Jesus foram os seus pais. Preste atenção nisso. Eles foram à Páscoa e foram à festa e se esqueceram do menino Jesus. Pare para pensar o que é isso e o que representa isso. Maria e José, eles não eram apenas tutores normais, como um pai e uma mãe têm a responsabilidade de cuidar de um filho até a sua idade tenra, ou por toda a vida, porque o pai cuida do seu filho toda a vida.
A responsabilidade deles era maior, porque o anjo aparece a Maria e diz: olha, você vai conceber, você vai ter um filho, e não se preocupe que o Espírito Santo vai vir sobre ti, e você vai gerar uma criança. E da mesma maneira o anjo vai, e José diz: olha, fica tranquilo, porque o que está no ventre dela não é obra de homens. Eles tinham incumbência dupla. Eles estavam em suas mãos não apenas como pais de uma criança que a mãe concebeu, mas eles tinham incumbência dupla. Eles estavam cuidando de algo sobrenatural e de algo que Deus doou para eles, para que eles fossem tutores de algo sobrenatural. Uma criança que nasce de uma virgem, uma criança que é dita pelos céus, e o seu nome será Emanuel, e o seu nome será Jesus. Os anjos falavam, Deus dirigiu: suba para o Egito, desça para o Egito, faça assim, faça assado. E eles, com esta criança e convivendo, se esqueceram de Jesus. Então você vai dizer: é possível. Meu irmão, vamos, é possível se esquecer de Jesus. Isso é um alerta. Isto é um alerta. Isto é algo que nós precisamos ter em mente de maneira bastante viva, porque eles não apenas perderam Jesus, eles se esqueceram de Jesus. Porque é natural, porque a criança, e ele era um menino que crescia em graça e conhecimento, mas é óbvio que ele tinha a natureza humana e a curiosidade da festa, e andava, ia para lá e para cá e coisa e tal, mas eles não somente perderam a criança, porque uma coisa é você estar andando em um lugar que é festivo, em um lugar onde há muitas pessoas, muitas novidades. Vamos dizer que eles eram de Nazaré e eram como pessoas, entre aspas, caipiras lá, igual o apucaranense que vai a São Paulo, ou a Rio de Janeiro. Então eles estavam todos doidos na capital, a festa era grande, coisa e tal, e todos estavam vislumbrando coisas bonitas, e de repente Jesus lá no meio da multidão se perde, mas logo eles se lembrariam. Não apenas perderam, mas também se esqueceram. Veja que coisa dramática e triste para a vida de alguém que diz amar a um Deus e diz amar a Jesus, que é possível se esquecer e perder Jesus. É algo que traz para nós uma reflexão muito grande, porque é óbvio que as pessoas, nós podemos em um primeiro momento não dizer que não nos esquecemos, porque nós vivemos, respiramos. Deus para nós é tão real quanto o ar que respiramos, está próximo de nós, mas podemos nos esquecer. Jerusalém, para que você tenha uma ideia, parece uma época de temporada. Você sabe como é a cidade de praia, praiana. É uma cidade que tem 15 mil pessoas, e quando chega a época de praia, meu Deus, o que vira a cidade é 200, 300 mil pessoas. E Jerusalém, nessa época de Páscoa, que era a festa anual, a qual eles subiam para fazer o sacrifício, para adorar e coisa e tal, eles iam em caravanas, eles iam em blocos, em amigos e famílias, mas todavia eles se distraíram. A distração, a perda do foco, a perda da direção, a perda do compromisso, a perda da visão, a perda de estarmos ligados com Jesus, e a agitação nos faz esquecer de Jesus. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com a agitação do dia a dia, muito cuidado com as distrações, muito cuidado com as euforias, muito cuidado com as novidades, muito cuidado quando as coisas se agitam, porque Jerusalém estava agitada, e Maria estava agitada, e José estava agitado. A Bíblia diz que no meio do caminho, depois de um dia, pare para pensar, você que tem filho, um dia se esquecer do filho. É bem verdade que as caravanas iam com as mulheres à frente, e os homens atrás, e as crianças poderiam estar revezando, ou à frente com as mulheres, ou atrás com os homens, e na mente de Maria estava, diz: olha, Jesus está com José, e José da mesma maneira pensava: olha, Jesus está com Maria. Então foram tocando a caravana, mas quando a caravana para, e eles se encontram, Maria, onde está Jesus? Não sei, está com você? Não, comigo não. Pensei que estava com você? Não, comigo não, está com você. Isso até nos faz pensar que parece bem um quadro familiar de pessoas que se esquecem com Jesus. Eu vou deixar minha mulher orar, porque ela ora e graças a Deus vai tudo bem. E a mulher está pensando: estou deixando meu marido orar e buscar a Deus, porque daí a família vai tudo bem, e a coisa pega e vai, água abaixo, e diz assim: escuta, por que está tudo errado? Não sei, você não está orando. Eu não, achei que você orava. Tem pessoas esquecendo de Jesus,
tem pessoas perdendo Jesus, tem pessoas que estão brincando e achando que podem levar a vida de qualquer maneira, e isso não vai acontecer. Jesus pode ser perdido e Jesus pode ser, sim, esquecido. A agitação do dia a dia, as questões da nossa vida podem trazer problemas sérios. A agitação, a distração nos fazem esquecer de Jesus. Se não tivermos foco, é isso um problema muito sério. Podemos perder Jesus também dentro de igreja. Como assim, pastor, perder Jesus? Podemos. Você vai ver e abrir a sua Bíblia em 1 Samuel 2, no versículo de número 12, e nós vamos ver algo muito triste, porque se perderam a direção e a presença de Deus, e se gerou morte e perdição na vida de um sacerdote, na vida de um homem de Deus, em sua família. 1 Samuel 2, no versículo de número 12, a Bíblia nos mostra como andava a mente e a vida dos filhos de Eli, Hofné e Finéias, 2 filhos de sacerdotes, filhos de homens de Deus, filhos que deveriam servir a Deus. A Bíblia os descreve como filhos de Belial, ou filhos da maldade, filhos da iniquidade. Eles eram filhos que, na verdade, eram perversos, que se prostituíam, estavam dentro do tabernáculo, estavam dentro da igreja. Existem pessoas que estão dentro da igreja que podem perder, sim, Jesus e se esquecer dele, porque começam mais a olhar a vida dos outros. Nós não fomos chamados para estar na igreja, para estar olhando homens. Nós fomos chamados a estar na igreja para estar olhando e adorando a Deus e a sua santidade. Pessoas começam a olhar e falar e criticar. É bem verdade que o quadro hoje do cristianismo, se nós formos olhar, existem pessoas que estão com uma decadência moral e ética, e uma decadência terrível nos padrões espirituais, que se nós formos olhar para homens, irmãos, acabou a nossa fé. Não há meios, por isso nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Jesus fala: olhai para mim. Ele nunca pediu para você olhar para outro. Paulo, e o apóstolo Paulo, por sua firmeza, ele diz: olha, como eu faço, faça também, como eu sou, seja também, me imite, seja os meus imitadores. Mas nós temos que olhar, o padrão é Jesus. Então nós temos que tomar cuidado, porque dentro da igreja nós podemos perder Jesus, como Hofné e Finéias perderam, e levaram este nome de filhos de Belial. 1 Samuel 2,12, eram os filhos de Eli, filhos do que, irmãos? Belial, e não conheciam o Senhor, cresceram na igreja, cresceram debaixo da lei, cresceram debaixo da orientação, cresceram recebendo o ensino, a instrução, a direção do pai que era profeta, cresceram de todo meio na demonstração do Senhor e conhecendo a diretriz de Deus. Todavia a Bíblia lhes chama de filho de Belial, porque não conheciam a Deus, perderam a Deus e a direção. No versículo de número 17, há uma descrição ainda mais tenebrosa de como eles eram. E se revela a perversidade destes meninos. Diz: era muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, pois desprezavam a oferta do Senhor. Eles eram tão terríveis e tão malignos que eles cometiam... eles pegavam as mulheres e se prostituíam perto do templo. Então é possível perder Jesus e é possível se esquecer dele dentro da igreja. Existem pessoas que vêm à igreja como se a igreja fosse uma casa lotérica, que as pessoas não entendem que a igreja é a casa, é a coluna de verdade e firmeza de Deus. É a casa para se adorar a Deus. Tem gente que vem à igreja como se fosse: opa, vou fazer uma fezinha lá, quem sabe eu faço uma campanha e Deus libera aquele negócio para mim, até porque eu tenho um problema lá, e se eu for lá e fizer uma campanha, buscar a Deus, quem sabe Ele abre aquela porta. Igreja não é casa lotérica, amém, irmãos? É bem verdade que Deus é dono do ouro e da prata, Ele prospera os seus filhos como Ele quer, é um dom dEle. Mas a igreja hoje, se nós formos olhar para uma grande parte da igreja, isso em termos gerais, as pessoas estão olhando a igreja como se ela fosse algo, uma roleta ou um jogo, que eu posso ir lá e buscar uma bênção para ganhar um carro, para melhorar a minha vida, e depois adeus, e acabou. Não é verdade. Nós viemos à igreja e estamos na igreja para ver, adorar e estar com Jesus.
A igreja não é para nós, não importa para nós como, esse louvor foi bom, essa pregação foi boa, porque a pregação realmente é para nos encher, mas ela é primeiramente para adorar a Deus. E as pessoas estão se esquecendo, e dentro da igreja se cria pessoas que são pessoas que buscam estar na igreja para benefício próprio, não sabe o que é entrega. Ofné e Finéias, filhos de Eli, foram homens tão malignos que acabaram sendo mortos, e o seu pai, pela sua, por ele ser parcial com os seus filhos e se compactuar com o mal, caiu da cadeira e morreu, perdeu o seu ministério. Então nós precisamos tomar cuidado, porque sim, podemos perder Jesus. Há pessoas que perdem Jesus e se esquecem dele, porque na verdade não fazem uma análise pessoal. Irmão, você já parou para fazer uma visão de como você está? Abra 2 Coríntios 13, no versículo de número 5, e você vai ver que o apóstolo Paulo, ele nos chama a fazer uma análise, ele nos convoca a fazer uma pesquisa pessoal e interior de como nós estamos. 2 Coríntios 13, no versículo número 5, amém? Examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estás, o quê? Reprovado. Paulo está falando a mesma coisa que ele fala, que ele ministra a ceia em 1 Coríntios. Examine-se o homem a si mesmo. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer com isso, trazendo para uma forma bem didática de dizer: você vai viajar? Vou. Quem é o insano? Às vezes tem, né? Que pega um carro para empenhar uma viagem de 1.200 quilômetros ou 2.000 quilômetros e pega o seu carro, né? Lógico, se não for zero, novinho, e monta no carro e fala: tchau, filho. Nem trocou óleo, nem trocou a paleta do limpador, nem viu se a luz do freio funcionava, nem alinhou, nem balanceou, nem viu se o step estava bom ou não estava. Tem que ser bobo, não é tolo. Mas o examine-se a si mesmo. Paulo está dizendo: ô cristão, dá uma olhada nas suas ações. Ô cristão, dá uma olhada como que você anda, se você está permanecendo na fé. Dá uma olhada se o teu coração está bastante certinho e os seus ideais estão legais, se você não andou perdendo Jesus por alguma coisa que você andou fazendo, da maneira que você está vivendo. Examine-se a si mesmo, faça um check-up, olha para dentro do teu coração, o que você tem olhado, o que você tem falado, o que você tem feito, como é a sua vida, se tem buscado a Deus, tem guardado tempo de qualidade para Deus. E quando a gente diz tempo de qualidade para Deus, é aquele negócio de tirar meia hora de qualidade, tirar meia hora, ir para o quarto, escutar uma pregação, ler a Bíblia e orar. Examine-se você mesmo, porque senão você pode esquecer de Jesus e pode, quando for lembrar, pode ser tarde demais. Paulo está dizendo: olha, se é que já não estáis reprovados, cuidado. Será que nós temos buscado a Deus? Será que nós temos nos alimentado? Será que nós temos dependido de Deus? É interessante perceber que Deus não é exatamente o que algumas pessoas pregam. Deus não é aquele, né? Um irmão me disse esse dia, falou: você não gostava muito de ir em tal lugar, coisa e tal, porque eles queriam mandar em Deus. Parece que Deus era o serviçal deles, então eles determinam, eles mandam. Deus não é assim não. Deus não é assim não. A Bíblia diz: olha, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo Ele vos exalte. O que é humilhar debaixo da potente mão do Senhor? Será que nós temos dependido, humilhado e buscado e estado na sua presença, ou estamos distraídos com a agitação? Podemos perdê-lo, podemos esquecê-lo. Deus quer que nós o busquemos. Olha que interessante a vida de Naamã. Ó a visão de Deus. Hoje cedo nós falamos sobre porque Deus matou, porque Deus mata, coisa e tal, no estudo. Interessante, porque Deus, a visão dele não é a sua, e a autoridade dele não é a sua, é de Deus. Mas Naamã vai lá procurar o profeta e chega lá para Eliseu e diz assim: tem o capitão da guarda aí, está aí, ele quer ser curado, não sei o quê, e tarará. Qual que foi a resposta do profeta para ele? Manda ele tomar banho. Sim ou não? O oficial, é o seguinte, rapaz, o meu mestre mandou, vai tomar banho lá no Rio Jordão. Quer montar a cena para os dias atuais? Ministro da Defesa. Cadê o Silvio?
Está dando aula? Como é o alto escalão lá em Brasília? Quem que é? Como é o nome do chefe do exército? Quem é o chefe? O comandante do exército é o ministro da defesa. Encosta o carro ali, comitiva. As motos, batedores, carrão preto, hein, Jós? Para ali, um big carro. Aí os obreiros, pastor, o que foi? O ministro da defesa está aí. É. Ele tem uma enfermidade, alguém falou que o senhor vai orar, ele vai ser curado. Mandei lá no Jabuti, dar 2 mergulhos lá. Quê? Mandei lá, dar 7 mergulhão lá no Jabuti. Ô, ministro, é o seguinte, o pastor não vai atender não, mas ele, para você ser curado desse seu problema, tem um lago ali embaixo, tu vai seguindo a descida, as quebradas, segue a descida, e lá embaixo chama o Jabuti e pediu para você, eu vou piorar, vai lá no Schmidt, você vai lá, dá 7 tibum lá e vai curar. Foi o que Eliseu fez, se humilha a Deus, vai lá e busca, e pela fé tem a cura. E tem gente que não está entendendo que para que Deus esteja conosco, para que a bênção de Deus venha sobre nós, para que Deus guarde os nossos caminhos, é nós que o buscamos, somos nós que mantemos uma qualidade de cristianismo 100%, por isso o exame, para ver como eu ando, para ver como eu estou, se eu não estou esquecendo de seus preceitos, de suas visões, de suas palavras, do seu querer, da sua ideia, da visão que é dele, não visão de homens, do querer dele, não a querer meu. E as pessoas, por andar como querem, por não se examinar, por andar em agitação e distração, muitas vezes estão perdendo Jesus, e pode ser tarde demais, quando se lembrarem que ele está longe. Poderá ser tarde demais, porque a agitação, a hora que o cara lembra, já está fazendo o que não deve, já está andando onde não deve, já está fazendo o que não deve. É muito perigoso. Podemos perder Jesus por amor ao presente século. Abra aí a sua Bíblia em 2 Timóteo 4, versículo de número 10. Amar o presente século nada mais e nada menos é do que amar o mundo, o mundanismo. Não é amar as coisas, as frutas, as praias e viver a natureza, não é isso, mas é o sistema corrupto do mundanismo. Podemos perder Jesus e nos esquecer porque amamos isso e porque deixamos ele de lado. 2 Timóteo 4, no versículo de número 10. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele escreve em prisão e ele diz o seguinte de um homem que chamava Demas: porque Demas me abandonou, amando o que, irmãos? O presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Então Paulo estava dizendo, olha, infelizmente, Demas era alguém que era meu companheiro, era alguém que andava comigo, era alguém que estava comigo, era alguém que lutava e militava comigo, amava Jesus, amava a causa, amava a palavra, amava tudo, mas em um certo tempo ele começa a se esquecer de Jesus e começa a perder Jesus, porque ele começa a amar o presente século. Ele começa a amar as coisas mundanas, terrenas. Tiago 5,5 diz que as pessoas mundanas deliciosamente se deleitam. Mas abra aí, 2 Pedro 2, no versículo de número, a partir do 13, para a gente não demorar muito. 2 Pedro 2, no versículo de número 13, há uma descrição extremamente horrorosa de pessoas que outrora de Deus, mas agora estão no mundo, perderam a Jesus, se esqueceram de Jesus. 2 Pedro 2, a partir do versículo de número 13. E aí as pessoas é tão horrorosa essa leitura, que a pessoa pode pensar que isso aqui Pedro está falando de um mundano, mas não é de um mundano, é de alguém que se esqueceu de Jesus. Veja que coisa horrível. Receberão a paga da injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria à luz do dia.
São nódoas e máculas, deleitando em suas mistificações, quando se banqueteiam convosco, têm os olhos cheios de adultério, são insaciáveis no pecado, engodam almas inconstantes, têm um coração exercitado na ganância, são filhos da maldição, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, ou seja, deixando o caminho direito. Então eles andavam em um caminho certo, sim ou não? Deixaram o caminho, se esqueceram de Jesus, mas que foi repreendido pela sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem águas, névoas impelidas pela tempestade, para os quais está reservada a escuridão das trevas eternamente, pois proferem palavras arrogantes de vaidade, e nas suas concupiscências da carne engodam com dissoluções aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Pessoas que são más, e aqueles que estão prestes a entregarem a vida a Jesus, essas pessoas que esquecem de Jesus ainda trazem para o mal, prometendo liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Se depois de terem escapado da corrupção do mundo, ou seja, eram livres, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou-se a revolver-se na lama. Esquecendo-se de Jesus, essas pessoas se tornaram nódoas, se tornaram névoas, se tornaram malignos, se tornaram pessoas que serão lançadas nas trevas eternamente, pessoas que se tornaram um estado pior do que o primeiro, porque conheceram o caminho de Deus, mas se desviaram dele. E o provérbio é esse: como o cão que come o vômito e a porca que é lavada volta à lama, assim é o estado deste homem. Irmãos, essas pessoas a qual Pedro está descrevendo eram pessoas que tinham conhecimento de Jesus Cristo, eram pessoas que tinham conhecimento, que andaram com ele, viveram com ele, estiveram com ele, todavia se tornaram pessoas desprezíveis diante de Deus. Podemos esquecer de Jesus, sim, podemos perder Jesus, sim, nós precisamos tomar cuidado. Judas era um apóstolo de Jesus. Irmãos, o que Judas viu não é apenas o que a Bíblia descreve. O apóstolo João escreve que todos os feitos que Jesus Cristo fez, não daria para colocar em todos os livros da época. É óbvio que eram pergaminhos enormes, né? Hoje é óbvio que se poderia compilar, mas Judas viu milagres, Judas viu o poder de Jesus sobre demônios, Judas viu o poder de Jesus sobre a água, sobre o vento, sobre a morte. E sabe o que ele fez? Perdeu Jesus, porque o traiu por 30 moedas. Irmãos, hoje é muito mais uma advertência, porque se pode perder Jesus, mesmo vendo os seus milagres, mesmo entregando a nossa vida a Ele, mesmo andando com Ele por um período. A agitação da vida e a distração pode nos arrancar do caminho e fazer com que nós não tenhamos a sua presença em nossa vida. Perder Jesus é a pior coisa que se pode ter. A Bíblia nos fala de um jovem rico, apesar de ser um homem religioso. Este jovem rico, a Bíblia diz que ele guardava toda a lei, mas quando Jesus olha para ele e diz: olha, só te falta uma coisa. O jovem riu fantasticamente, achou muito bom. Bom, eu guardo a lei, eu faço todas as coisas, o que me falta? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, então terá bom tesouro, então vem e me segue. O jovem saiu da presença dele entristecido. Veja, ele perdeu Jesus porque ele amou muito mais as questões materiais do que a Deus. Veja que Deus nos coloca em prova para ver quem nós somos e se diante dele nós realmente o amamos. Podemos perder e esquecer Jesus. Maria e José esqueceram Jesus, eram pais dele. Esqueceram, e o pior de tudo é que eles não perceberam durante 24 horas na leitura, depois você pode ver, que durante o dia todo eles não se lembraram, eram pais dele. Nós precisamos tomar cuidado porque hoje em dia as coisas estão tão terríveis, a vida é tão agitada, nós vivemos em uma era atômica,
atômica. Irmãos, eu estou desconfiado que aqueles filmes que nós víamos, que eles colocavam uma pílula e colocavam uma gotinha e saiu um almoço, já está para chegar. Vai ter uma ração. A vida é tão absurda que as pessoas na agitação da vida, em buscar os seus desejos e prazeres, estão esquecendo Jesus. Maria e José não tiveram um pecado nisso, mas eles se envolveram e se distraíram e se esqueceram. Você e eu precisamos tomar cuidado, porque a agitação da vida pode nos fazer esquecer, nos distrair, e podemos deixar aquilo que para nós é extremamente importante, a presença de Jesus em nossas vidas. Se nós perdermos a presença dele, irmãos, já não nos sobra nada, não temos nada em nossa vida. Que você nessa noite, através do poder de Deus e do Espírito Santo, entenda que Ele está te chamando e te avisando, não se esqueça de Jesus. Há uma agitação na vida, há uma agitação em nossos dias, nunca vivido antes, é verdade, mas nós precisamos ter foco e precisamos olhar que Ele é para nós todas as coisas, e que sem Jesus nós podemos perecer, perder a salvação e perder a bênção. Que Jesus seja o teu tudo, o seu alvo, a sua vida, o seu ideal, a sua meta, a sua causa. Ele não é apenas, é minha religião, eu sou cristão, eu amo Jesus. Jesus tem que ser para nós a nossa causa. Ele é por quem nós lutamos, por quem nós vivemos, o que nós dependemos, por quem nós existimos. Ele é a nossa causa. Tudo para nós. Tem gente trocando Jesus por algumas coisas absurdas, por prazeres momentâneos, por prazeres carnais, por prostituição, por vícios. A nossa meta, a nossa causa é que Ele esteja em nós e seja o nosso Deus. E assim nós vamos andar, sempre ligados a Ele, abençoados, dirigidos e guardados pelo seu poder. Amém? Coloque-se em pé em nome de Jesus, vamos orar. De repente você está pensando, poxa vida, eu me esqueci de Jesus mesmo, porque eu tenho levado a vida assim e assim, minha vida tem sido assim. E Jesus está chamando hoje, através da palavra, através do seu Espírito, para que você tenha um relacionamento com Deus mais efetivo, para que você não tenha Deus apenas achando, é a minha mãe quem tem, é o meu namorado quem tem, é Ele quem está, mas Jesus quer estar próximo de você, Jesus quer estar ligado a você, e Jesus não quer ficar em segundo plano, em segundo lugar. A agitação da vida é uma verdade, os compromissos são grandes, mas Jesus quer ocupar o primeiro lugar em sua vida, em sua família, em seu coração. Jesus não divide você, Jesus não pode de maneira alguma aceitar que você viva para o mundo e viva de qualquer maneira. Ele quer que você seja integralmente dele. Mas pastor, eu ainda tenho algumas coisas para mudar em minha vida. Hoje o Espírito Santo de Deus te dá a liberdade. Aquele que é vencido de alguém se torna escravo dele. A palavra que Pedro está dizendo é que aquele que é vencido do pecado é escravo do pecado. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. E o pecado é uma obra do diabo. E Jesus quer te libertar nessa noite para andar com você. Você não vai se distrair e deixar com que Jesus fique do lado e nem mesmo a um dia de caminhada. Você vai andar abraçado com Ele e viver com Ele. Ele é a sua causa, Ele é a sua bandeira, Ele é o seu Deus, Ele é o seu escudo, Ele é a sua rocha, Ele é a sua luz, Ele é a sua causa. Então fecha os teus olhos, entenda isso. Algumas pessoas não compreendem, algumas chamam de radical. Irmãos, Jesus exige de nós. Alguns podem dizer o que quiser, que é radical, que é retrógrado, que isso e aquilo, mas Jesus chama isso de santidade, separação. Povo exclusivo é aquele que não se mistura com as coisas do mundo. Exclusivo é aquele que tem algo separado e diferente de todos os demais. Você não é como os demais, você é exclusivo. Por isso pode até levar o nome de radical, até de extremista, mas eles falam para você radical e extremista, mas Deus te chama de filho amado, filho amado, filha amada, que tem prazer na sua vida,
que os homens falem o que quiser da sua maneira de viver, contanto que Deus possa falar que você é filho e filha amada dele. Não me importa o que os homens digam, não me importa o que caluniam, não importa o que persigam. Jesus mesmo declara: se perseguiram a mim, quanto mais a vós, se perseguiram o mestre, quanto mais os seus seguidores. Contanto que o meu Deus olhe para mim e veja em mim e veja em você um filho amado, porque se entregou, porque não se esquece dele, porque a tua motivação, a sua vida, a tua causa, a essência do seu viver é para ele e por ele. Não importe-se com os outros, importe-se com Deus. Não se esqueça de Jesus, não perca Jesus. Eu dei alguns tópicos para você, mas existem muitos tópicos que podem fazer você se esquecer dele. Muito cuidado, porque Ele te ama. Não se esqueça, examine a sua vida. Não se esqueça, você e eu é que nos humilhamos para Ele se manifestar. Deus não precisa de nós, todavia nos ama, mas espera que nós venhamos nos entregar a Ele, para que Ele mova céus e terra para nos abençoar, em o nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Pai, nós queremos te adorar. Tu és o dono de toda a vida, Tu és dono de toda a luz, Tu és a luz dos homens, e a Tua palavra declara, Pai, que o Senhor andou nesta terra, que o Teu amor é tão grande, ó Pai, a qual é descrito que Deus amou o mundo de tal maneira, descrevendo um amor imensurável, profundo, largo, grande, expressamente tremendo, ó Pai, um amor a qual Paulo diz que nos constrange. É com este amor que o Senhor nos atraiu, é com este amor que Tu nos amou, a pagar um preço na cruz do Calvário, para ser o nosso sacrifício, para pagar o preço, Pai, da expiação do pecado, derramou a sua vida por muito nos amar, e nós queremos, Pai, mesmo insignificantes e pequenos, retribuir ao Senhor, ó Deus, em amor, em santidade, em separação, meu Deus querido, este amor tão fantástico e magnífico que o Senhor nos deu. Queremos que a nossa vida seja casta, que a nossa vida seja para o Teu louvor, que o nosso andar, o nosso viver, a nossa família, o nosso trabalho, tudo o que temos e somos, venha, meu Deus querido, representar o amor que temos pelo Senhor. Não permita, Pai, que em tempo algum nenhum de nós Te esqueçamos, pela agitação dos dias, pela agitação das festas, pelas novidades, pelos projetos, meu Deus, pelas coisas que são novas. Não permita que venhamos te esquecer do Senhor, porque sem o Senhor, ó Pai, o que faríamos nós? Age em nossos corações e vida, para que andemos, ó Deus querido, integralmente diante do Senhor, para que a nossa vida seja uma vida que Te agrada, para que o Teu olhar seja atraído para as nossas vidas, que o Senhor se alegre em nós e em todo tempo tenha prazer em nossas vidas. Guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo, que a Tua unção, ó Pai, que a Tua revelação, Espírito Santo, esteja diante dos nossos olhos, que a Tua sabedoria, Espírito Santo, guie os nossos pés, para livrar de toda cilada e laço que aprisiona, que destrói, que enferma, que machuca, e assim andaremos lado a lado com o Senhor, para a Tua glória. Então, meu Deus, nos capacita e nos guarda, Senhor. Nós oramos em o nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém, e aplauda este Deus em o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.